Muito boa noite, senhora vice-presidente, membro desta Casa de Leis, senhores vereadores, servidores. Fico feliz de estar em todos aqui hoje para que a gente possa realizar esta sessão nesta segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Peço ao primeiro secretário, vereador professor Chico, para que proceda a verificação do quórum regimental antes de iniciarmos os trabalhos da 30ª sessão ordinária. Senhor presidente, muito boa noite ao senhor e a todos os presentes aqui, nobres vereadores, nossa vereadora e quem está nos assistindo aí através da TV Câmara. Contamos com a presença dos vereadores Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Andrigufi, Francisco Rossoni Neto, Marcos Edson Jandrei, Marilis Kottke Boemer, Maico André Ruela, Neia Dair Palves, Paulo José Borges Cardoso, Paulo Zachetti e Volmir Gornefeld Reis. Todos estão presentes, senhor. Muito bem. Obrigado, secretário. Verificada a existência do quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 36ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Conforme estabelece o regimento interno desta Casa de Leis, convidamos aí o nosso vereador Eli Stefanello para que faça aí a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serei quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado ao vereador Eli. Iniciando os trabalhos, coloco em votação a ata da 35ª sessão ordinária realizada em 8 de novembro de 2021 e também a ata da 10ª reunião extraordinária realizada em 9 de novembro. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Peço aí ao nosso vereador e secretário Chico para que faça aí a leitura de expediente recebido. Iniciamos agora, então, a leitura dos expedientes recebidos, dos ofícios. Vamos, então, à leitura do ofício número 63, de 2021, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: solicitação de visita. Solicito ao presidente desta Casa de Leis que receba os alunos do 3º ano B da Escola Municipal Castro Alves, professora Maria Elenir Paes, onde irão tratar assuntos relacionados ao conteúdo do trabalho trabalhado em sala de aula, no dia 23/11 às 14 horas. Atenciosamente, a diretora, senhora Chaiane Ribeiro Pinto. Na sequência, vamos à leitura do ofício 02,
de 2021, ilustríssimo senhor Paulinho Zacchetti, presidente da Câmara Municipal. Assunto: pedido de uso do auditório da Câmara Municipal de Corbélia. Prezado senhor, solicitamos a vossa permissão para o uso do auditório da Câmara Municipal de Corbélia para a realização de Assembleia do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural de Corbélia, Comader, para o dia 30 de novembro de 2021, às 14 horas até às 16h30. Aproveitamos a oportunidade para convidar o presidente do nosso Legislativo Municipal, senhor Paulinho Zacchetti, para participar do evento como representante da Câmara. Desde já, manifestamos o nosso reconhecimento por tudo quanto a Câmara Municipal de Corbélia tem feito no apoio às demandas das comunidades de agricultores no desenvolvimento rural e na preservação do meio ambiente. Respeitosamente, Jair Benhur Baler, presidente da Comader. Muito bem, obrigado. Secretário Chico, ainda temos mais uma, né? Na sequência, e por fim aqui dos convites e ofícios, um convite especial, contamos aqui com a presença do Geilson, gerente da Copavel Corbélia. Este é um chamado a você, gigante, que não alimenta só sua, mas muitas famílias. A você, homem de luta, que não senta na cadeira, esperando amanhã chegar. Que sabe a oportunidade tem local e data. Sabe que a oportunidade tem local e data. A terra nos chama e nós somos parte dela. De 7 a 11 de fevereiro de 2022, Show Rural Copavel. Convite. Agradecemos ao senhor pela presença e ficamos honrados em ser convidados a participar do evento. Muito bem. Obrigado, secretário Chico. Ainda em tempo, queremos agradecer aí a presença aí do nosso gerente da Copavel de Corbélia aí, senhor Joilson Antônio Elgen. Acho que pronunciei certo, né? Epchen. Essa última aí, meio complicadinha, mas está ótimo, né? Então, é isso. Queremos também agradecer a presença aí do Zezinho, né, Zezinho? Que está aí hoje, o marido aí da nossa vice-presidente, dando prosseguimento aí aos nossos trabalhos. Passamos agora, então, para a leitura do dia com a apresentação das proposições que deram entrada nesta Casa de Leis. Ok, então, eu vou pedir aos nobres vereadores que é óbvio que vocês vão perceber que a gente vai fugir um pouquinho da nossa pauta, porque algumas matérias entraram posterior à impressão da pauta, então eu vou ler direto aqui direto não na lista da pauta, mas sim na pasta. Então temos aqui o PLO, então é leitura da ementa, né, e do proponente, do autor. PLO 43, 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. PLO 44, também de autoria do Poder Executivo Municipal. Ementa: abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Também de autoria do Poder Executivo Municipal. Emenda 09 de 2021. Inclui-se nos anexos do PLO 33 de 2021 dotações orçamentárias para o exercício de 2022. Emenda 10 de 2021, também de autoria do Poder Executivo Municipal. Incluem-se os anexos do PLO 34 de 2021 de dotações orçamentárias. Na sequência, então, vamos ter de autoria do senhor vereador Claudino Dias de Lara, que indica ao chefe do Executivo Municipal que determine ao setor competente para que viabilize a instalação de parque infantil na Praça Brasil.
Na sequência, teremos a indicação, me perdoa, eu não citei a indicação antes. Antes era a indicação 185, e na sequência eu vou ler então a indicação número 186. De autoria dos vereadores Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello e Francisco Rossoni Neto. Indicam ao chefe do Executivo Municipal para que viabilize o fornecimento de incentivo para o transporte de estudantes para Cascavel, conforme especifica. Indicação número 187, da autoria do senhor vereador Maico André. Repetindo, então, indicação número 187, do vereador Maico André, indica ao chefe do Executivo Municipal que determine ao setor competente para que sejam incluídas atividades pedagógicas com a horta escolar e o jardim escolar. Indicação número 188, de autoria, do vereador Maico André, indica ao chefe do Executivo Municipal que determine ao setor competente para que efetue serviço de limpeza e manutenção de calhas e sistema de drenagem pluvial nos prédios públicos. Vamos à indicação número 189, de autoria do vereador Claudino Dias de Lara, indica ao Executivo Municipal que viabilize obras de manutenção e melhorias no Parque Infantil localizado na Praça Nilson Ribas, ao lado do Posto de Saúde Central, Padre Bernardo Lube. Agora vamos à indicação número 190, de autoria dos vereadores Ney Palves e professor Chico. Indica ao senhor prefeito para que seja efetuado pelo município o pagamento do incentivo financeiro adicional para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Vamos à indicação número 191, de autoria dos vereadores professor Chico, Almir Reis e Ney Palves. Indica ao senhor prefeito municipal para que determine a realização de estudo de viabilidade para a construção de túmulos verticais, gavetas, no cemitério municipal de Corbélia. Vamos à indicação número 192, de autoria dos vereadores professor Chico, Ney Palves e Almir Reis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que se promovam medidas para a realização de serviços de paisagismo artístico e botânico para a publicidade sobre o município nos trechos em que se encontram as trincheiras de viadutos localizados nas marginais da BR-369. Indicação número 193, de autoria dos vereadores professor Chico, Valmir Reis e Ney Palves. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de serviços de manutenção e recapeamento asfáltico na rua Tiradentes. Indicação número 194, de autoria da vereadora Marili Scott Blemer. Indica a necessidade de serviço de abertura de estrada marginal na rodovia 369 para permitir o deslocamento de maquinária agrícola entre as áreas de cultivo dos munícipes, no trecho compreendido entre o trevo de Nova Aurora até a ponte do rio Piquiri. Requerimento número 50, de autoria dos vereadores Francisco Rossoni Neto, Ney Palves, Valmir Reis e Maico André. Requer a convocação do secretário municipal para prestar esclarecimentos que especifica. Agora eu vou pedir ao senhor presidente que seja posto na ordem do dia devido à urgência das informações que está associada à educação municipal. Se ninguém se opor, será colocado. Então, pode colocar.
Requerimento número 49, de autoria dos vereadores Ney Palves, Francisco Rossoni Neto e Volmir Reis. Requer informações referentes à contratação do fornecimento de marmita para o efetivo dos bombeiros comunitários de Corbélia. Requerimento de moção de aplausos. Moção 24. Em reconhecimento ao desempenho profissional na área da saúde do senhor Tiago Daroso Stefanella pela contribuição prestada à comunidade, à população do município de Corbélia e de municípios da região. Por fim, PLO 42, de autoria de Manuel Uff e Marcos Andrei. Altera e inclui o dispositivo da Lei Municipal número 639, de 26 de dezembro de 2005, que institui o Código Tributário do município de Corbélia e estabelece normas gerais de direito tributário aplicável ao município. Encerramos, então. Não? Cadê? Eu já li no começo. Mas ele leu só a cabeçalha, não deu na íntegra. Vai ler amanhã, daí? Viu, Márcio? É amanhã que vai ler, não era hoje? Tá bom. Então, tá bom. Ah, é verdade. Tudo bem, então. Perceba, assim, que não há leitura de respostas para esta sessão. Então, passamos então para a ordem do dia. Peço aí ao nosso secretário, vereador, professor Chico, que prossiga com os trabalhos. Eu vou ler aqui a retirada de pauta da indicação número 179, de proposição, autoria aí do Emanuel Andrigo Uff. Né? Indicação número 182, de autoria do senhor vereador Claudino Dias de Lara. O vereador que subscreve no uso das atribuições constantes do regimento interno desta Casa de Leis, indica nos termos do artigo 174 do regimento interno medidas de interesse público local, razão pela qual encaminha ao senhor prefeito municipal para que determine junto ao órgão competente da administração municipal para que viabilize a instalação da sinalização de endereçamento nas ruas Bairro Jardim Vera Lúcia. Nas ruas do bairro Jardim Vera Lúcia. Justificativa. Os moradores do loteamento reclamam das dificuldades que as empresas têm para fazer entregas de mercadorias e serviços, devido à inexistência de sinalização de endereçamento, o que impede a entrega de correspondência e de encomendas pelos correios, farmácias, entregadores de mercadorias, como gás de cozinha, materiais de construção, móveis, serviços e até pizza e lanches. Esta ideia é de custo relativamente baixo, em relação à produção e colocação de placas de metal pintadas e, principalmente, se comparado com o benefício que vai levar para a população. Diante do exposto, pede o apoio aos colegas vereadores para a aprovação em plenário e, posteriormente, encaminhamento ao chefe do Poder Executivo Municipal para as providências cabíveis junto ao setor competente. Muito bem, então, colocamos aí a indicação número 172, de autoria do vereador Claudino, que é viabilizar a sinalização do Jardim Vera Lúcia. Deixo a palavra aberta ao autor, por favor. Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, os que nos acompanham aqui presencialmente, o gerente da COUPAVEL, o senhor Jailson, seja bem-vindo. O Zezinho, esposa da nossa vereadora Mareli, servidor público, seja bem-vindo também. Os demais servidores desta casa e os que nos acompanham em suas casas neste momento, meu boa noite. Essa indicação que acabou de ler agora o secretário professor Chico é um pedido da população, não só do Jardim Vera Lúcia, mas de toda a população do nosso município de Corbélia, que se instale placas, né, com o nome das ruas no Jardim Vera Lúcia, na rua principal, que é a Castelo Branco. Porque está tão difícil, né, para os entregadores, os carteiros, pessoal que trabalha no turno entregando pizza, enfim,
quem precisa se localizar para achar aquelas ruas está muito difícil. E não é de hoje que a gente percebe isso aí. É um bom tempo, né, que está faltando. Agora, com aquela rua Castelo Branco e as demais as melhorias foram feitas e muito bem feitas, calçamentos, ruas, sinalização, está faltando o nome das ruas para o pessoal da nossa cidade que depende de achar uma rua daquela, seja qual o motivo for, para ela que fique mais visível, né? E para que a pessoa ache com mais facilidade. Então, a gente pede, assim, a colaboração do nosso senhor prefeito, doutor Giovanni, e o órgão competente, que é ali do Parque de Máquinas, né, de Ação e Obras, para que olhe com carinho por essa indicação aí, que seja o mais rápido possível, o mais urgente possível também. A gente está pedindo isso aí. Obrigado. Muito bem, então, deixamos a palavra aberta aos demais vereadores. Vereador Maicon, com a palavra. Boa noite, presidente, senhora vereadora, nobres vereadores, a população que está assistindo nós em casa pela televisão câmera, né? Claudino, meus parabéns pela sua indicação. Só que essa indicação, eu estou junto com você, eu já tinha feito ela dia 21/6/2021, que é agora, né? E até agora a gente não teve um respaldo, né? Está tudo por escrito, foi no artigo 174, regimento interno, e ainda bem que você teve essa ideia brilhante, dou os parabéns para você, para a gente caminhar junto, e agora com a mesma indicação, né, que foi colocado dia 21/6/2021, vai ficar mais forte, e a população vai estar sabendo que são os vereadores que estão querendo que coloca os nomes nas ruas, porque está difícil mesmo. Na minha casa mesmo, chega tudo atrasado, porque não tem nome nas ruas. Mas daí fica do interesse do prefeito e do órgão competente que faz esse serviço. Muito bem. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, colocamos aí, então, a indicação 172, de autoria do vereador Claudino, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade dos votos. Prossiga os trabalhos, vereador, professor Chico. Vamos à leitura da indicação número 180, de autoria do senhor vereador Maicon André Arruelo. Indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, medidas de interesse público local ao chefe do Executivo Municipal para que determine ao setor competente que providencie a instalação de dispositivos de retenção para crianças, que devem ser fixados aos veículos do setor de saúde, mediante a utilização de cintos de segurança, para que as crianças possam ser transportadas da forma mais segura possível nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, que transportam pacientes infantis para tratamentos de saúde, principalmente em Cascavel e em Curitiba. Justificativa. O Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu mudanças importantes para a segurança no transporte das crianças. As novas regras estão em vigor desde abril de 2021 e uma delas está relacionada à lei da cadeirinha. Crianças com idade inferior a 10 anos, que não tenham atingido 1,45 m de altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivos de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Os motoristas que descumprirem a lei estarão cometendo infração gravíssima e serão multados por falta de equipamento obrigatório. Os dispositivos de retenção veicular são a única forma segura de transporte de crianças. Utilizar o equipamento correto para a idade e a altura é essencial para que a criança esteja, de fato, protegida em caso de acidente de trânsito. Daí temos a justificativa aqui, eu não sei se o nobre vereador quer fazer explanando. Então, já colocamos aí em discussão a indicação número 180, de autoria do vereador Maicon,
deixo a palavra aberta aí ao autor. Presidente, chegou até a mim, os motoristas questionaram que agora a nova lei mudou e por que não está tendo, na verdade, as cadeirinhas nos veículos da saúde e transporte com as crianças, né? Porque agora é assim, se o motorista for multado, ele que vai ter que pagar a multa do bolso dele, né? Pela lei nova que saiu. O órgão da prefeitura não paga mais nada para motorista. Então, os motoristas que vão ter que pagar as suas multas, né? E eles pediram que precisa, assim, dentro dos carros, uma cadeirinha para fazer transporte. Teve o caso daquela criança que passou mal, que foi para Curitiba, não teve a cadeirinha. Aqui na cidade mesmo não tem a cadeirinha para transportar a pé em Ouro Verde. E o acidente, a qualquer momento, pode acontecer, né? Eu peço a ajuda de vocês para a gente conseguir que seja realizado essas cadeirinhas nos transportes públicos da saúde. Muito bem, continua em discussão. Vereador Nenen com a palavra. Boa noite, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam e as pessoas que nos vêem pela nossa TV Câmara. Boa noite a todos. Veja, Maicon, como a sua indicação é tão importante, tão simples, e até hoje ninguém se atentou a fazer uma indicação nesse sentido. E por que agora foi atentado a essa situação? Porque hoje vem doer no bolso de alguém. Enquanto não doeu no bolso de ninguém, ninguém quis fazer. Você veja que procuraram o nobre vereador, ficou isso atrás. Porque hoje, se pegarem um transporte de crianças, quem vai pagar é o motorista. Então, nesse sentido, foi procurado o nobre vereador que fizesse essa indicação. Então, está de parabéns, Maicon, uma coisa tão simples, tão óbvia, tão necessária, para que não só nosso município, mas que todos os outros possam também alavancar essa ideia e levar isso a todos os veículos que vão fazer o transporte dessas crianças. Meus parabéns. Muito bem, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham aqui, boa noite a todos, pessoal de casa. Eu não entendi essa questão que doeu no bolso de um motorista. Se o veículo do município, se o município está entregando um veículo para o motorista sem a condição de uso, que seria o caso, falta de uma cadeirinha para transportar uma criança, o motorista não deveria pagar essa multa. É responsabilidade do município, responsabilidade dos gestores. O motorista deve, sim, se negar a fazer esse transporte. Se negar a fazer o transporte e nos procurar aqui, caso haja algum tipo de retaliação. Eu acho que nós devemos ter consciência que existe uma lei de trânsito, uma lei federal do CONTRAN, que exige isso. Nem precisaríamos estar fazendo indicações aqui. Eu quero parabenizar você, Maicon, pela indicação, e bem como falou o vereador Nene, uma coisa que ninguém se atentou até agora, até o momento, mas é uma questão de lógica, é uma questão de bom senso. Existem umas coisas que não têm explicação, como que o município entrega um veículo para transportar uma criança para Cascavel sem o equipamento necessário. E é a mesma coisa que entregar um carro sem freio para alguém e tem que ir. Não pode. Então, eu sugiro, inclusive, que a gente faça uma regulamentação legislativa aqui, que a gente faça uma lei, que a indicação é uma sugestão, a lei deve ser cumprida. É uma lei que amarre isso. Uma lei que defina, por exemplo, quais são os veículos que vão transportar crianças, e esses veículos têm que estar com esses equipamentos. Eu acho que não tem cabimento um motorista concursado do município que está utilizando um equipamento que não dá condições de transporte, não dá condições de uso, e vai ser multado, vai pagar uma multa, porque o município entregou para ele um carro que não tem a cadeirinha para a criança ser transportada, gente, onde nós estamos. Então, eu vejo que é irresponsabilidade da gestão, nesse caso, se está acontecendo isso, e eu acho que tem que se tomar providência urgente, ou temos que fazer uma legislação para que isso aconteça.
Parabéns pela sua indicação. E eu confesso, não tinha passado pela minha cabeça ainda esse tipo de situação, não tinha me atentado a isso em momento algum, não recebi nenhum tipo de informação com relação a isso, mas realmente não tem cabimento. É uma coisa simplesmente totalmente absurda. É a mesma coisa que entregar um carro aí sem freio, com pneu careca e mandar o motorista ir. Ele não é obrigado, ele deve se negar a fazer isso. Muito bem, vereador Eli Stefanello com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa, o Geilson, aí o gerente da Copavel, nosso amigo da liturgia, o Zezinho, Boemer, o William, o Márcio, a Ana. Dizer que essa situação é tanto negligente como imprudente, porque se a fiscalização parar, não vai mais ninguém para a aula, porque até não colocar a cadeirinha, o ônibus não pode se locomover. Ele está assumindo um risco, porque se ocorrer um acidente, a culpa vai ser do motorista, porque ele é responsável, porque ele está dentro do carro. E a administração, como o Paulo falou, ela tem que dar as condições legais para que ele possa estar prestando esse serviço. Então, são duas situações aí, graças a Deus, que nunca ocorreu um acidente, pois a consequência desse acidente, a suspensão da CNH, a multa e também a família, que depois vai entrar aí processando o município e vai ganhar, sem dúvida nenhuma, pode demorar, mas vai ganhar um bom dinheiro. Então, são situações, estamos falando de vida. Então, é negligente e imprudente. É uma vergonha se for analisar, se nós pensarmos em termos de vida, porque depois que ocorreu o acidente, aí podemos lamentar, mas só vem as consequências, mas a vida, quanto vale a vida? Continua em discussão. Vereador Claudino. Muito bem. Vida não tem preço, né, vereador Eli? Vida não tem preço. Maico, parabéns também pela sua indicação, pela tua iniciativa. Com certeza absoluta, quando a gente fala de segurança, hoje nós estamos em 2021, cada dia mais sendo mostrado programas informativos aí, de trânsito na televisão, no rádio, priorizando a vida. Então, é prioridade, sim, a vida do ser humano. Quando a gente fala de motorista, principalmente de motorista, funcionário público, a gente sabe que a corda muitas vezes arrebenta do lado mais fraco. Digamos assim, o motorista precisa ir para Curitiba levar paciente, ele vai pegar o carro, com certeza, muitas vezes o motorista até acaba se negando de levar um carro numa situação precária. Vou dar um exemplo. Nós temos vários carros novos aqui, aquele Fiat Uno pequeno, que atrás, no banco traseiro, para 3 pessoas, é muito difícil, é muito apertado, não dá nem para colocar o cinto de segurança. Eu tenho experiência própria. Não dá nem para colocar o cinto de segurança com 3 pessoas atrás. E eles iam para Curitiba, levando o paciente, voltando com o paciente, com um carro milzinho, digamos assim, sendo que aqui no nosso município tinha carro potente. Então, eu falo assim que essa responsabilidade muitas vezes cabe ao secretário ou à secretária de saúde, que tem que ver com carinho, ela é a responsável por isso aí. Então, como o vereador Paulo falou, eu acho que se o motorista está indo para Curitiba, está indo para Cascavel, e receber uma multa dessa aí, com certeza ele não vai ter que arcar sozinho com as consequências. O mínimo que ele deve fazer é se recusar. Mas, se tiver consequência nessa recusa dele, pode nos procurar que a gente vai tomar as medidas cabíveis. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, então colocamos em votação a indicação 180 de autoria do vereador Maicon. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Prossiga os trabalhos, secretário Chico. Vamos então à leitura da indicação número 178, de autoria do vereador Paulo do Raio-X. O vereador indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, medidas de interesse público local ao chefe do Executivo Municipal,
a fim de que determine ao setor competente para que efetue a adequação viária nas ruas do bairro Vila Nova Nazaré, com a substituição dos tachões por redutores de velocidade do tipo lombada, e que sejam adequados em conformidade com o dispositivo no Código Nacional de Trânsito Brasileiro, Resolução número 600 de 2016. Justificativa. O vereador justifica que os moradores do bairro reivindicam a substituição dos tachões por redutores de velocidade do tipo lombada, porque os tachões acarretam danos aos veículos, prejudicando o orçamento das famílias que suportam o ônus do conserto mecânico para reparar os danos causados pelo dispositivo, que, além de inadequado à finalidade de redutor de velocidade, também é irregular. O dispositivo pode acarretar danos aos veículos, como desalinhar o rodado ou deslocar rodas, em decorrência do dispositivo não ser adequado à finalidade. A legislação de trânsito proíbe o uso desse tipo de dispositivo para a finalidade de redutor de velocidade. Por meio de atos de vandalismo, são removidos os dispositivos de sinalização e, com isso, expõe a população, principalmente as crianças, ao risco de acidente de trânsito. Pelo exposto, requer o apoio dos colegas vereadores para aprovação da presente indicação para que se determinem as providências necessárias para sanar o problema. Muito bem. Indicação número 178. Deixamos a palavra aberta ao autor Paulo do Raio X. Muito bem, senhores, antes de qualquer coisa, eu quero aqui já pedi desculpas anteriormente ao vereador Maicon por não ter me atentado, né, e não ter lembrado também que o Maicon já fez essa mesma indicação tempo atrás, né, Maicon? Há quanto tempo foi isso? Há quanto tempo faz? Uns 5 meses, eu acho, né? Mais ou menos. E eu recebi essa mesma reivindicação e estou fazendo mais uma indicação. Não é ilegal a gente fazer, mas eu acho que é de bom tom a gente lembrar que os colegas já fizeram isso, então lembrar que o Maicon já fez esse mesmo pedido. É uma coisa simples, né? É uma substituição de taxões por lombada, é uma solicitação da população, e eu acho que já deveria ter sido feito. Esse pedido eu não lembro, mas tem 5 meses já esse pedido, já deveria ter sido feito, sim. A gente tem que dar uma atenção para todos os setores, todos os cantos do município, para toda a abrangência do município, quer seja nos distritos, quer seja na sede do município, nas comunidades rurais e nos bairros. Nós não podemos esquecer aqueles bairros que estão lá no cantinho do município. Temos que, sim, repintar as faixas de pedestres, deixar o centro bonito, muito bom, mas temos que dar atenção lá para a população que mora lá na periferia. Eles são moradores de Corbélia como qualquer outro e têm os mesmos direitos de todos. Então, eu peço encarecidamente que a administração do município se atente a esse pedido meu e do Maicon e tome providência com relação à reivindicação daquelas pessoas lá do Nova Nazaré. Obrigado, senhores. A palavra continua aberta ao vereador Eli Stefanello. Senhor presidente e demais vereadores, fiz essa indicação em outubro do ano passado, então já faz 1 ano, e eles muito bem sabem, quem trabalha aí na Aviações e Obras, que está proibido taxões. Isso está na lei. Continua porque quer, sabe que está na lei. Então, já passou da hora de fazer aí o assento de elevação, que é o mais correto. Mas está aí, quem sabe? Vocês levam mais sorte, né, Paulo e Maicon, eles fazem na semana que vem, quem sabe, já começa, né? Muito bem, então, vereador Paulo, com a palavra. Só, como falou o vereador ali, quem sabe a gente leva mais sorte. E também nós temos que lembrar que não podemos deixar para fazer isso lá em 2024, né? Porque daí fica feio. Continua em discussão? Não havendo mais discussão, então colocamos aí a indicação 178, de autoria do vereador Paulo do Raio X, que pede aí medidas de interesse público, substituir taxões por lombadas. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Estaremos aprovado por todos. Prossiga os trabalhos, secretário, professor Chico.
Vamos ler o requerimento número 48, de autoria do senhor vereador Paulo do Raio-X. Requer, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, que sejam fornecidas informações sobre quais... Perdão, esse aqui eu vou ler a ementa, porque senão talvez pareça um pouco fora de contexto. A ementa requer informações ao Executivo Municipal sobre a existência de solicitação à Sanepar de projeto de ampliação de rede de captação e tratamento de esgoto no município de Corbélia, conforme especifica. Agora sim eu vou ler as informações que o nobre vereador requer. 1. Quais esforços ou iniciativas foram realizados pelo Executivo Municipal no sentido de indicar e solicitar à Sanepar sobre a necessidade de ampliação da rede de captação e tratamento de esgoto no município de Corbélia, Paraná? 2. Informando quais foram as obras ou serviços requeridos à Sanepar e onde se localizam, indicando quais ruas deverão receber atendimento. 3. Por fim, informando sobre a eventual previsão para o início e a conclusão dos serviços que são requeridos pela população. Item 4. No caso da inexistência do requerimento feito anteriormente à Sanepar, requer que seja providenciado pela administração municipal o envio de requerimento à Sanepar para a ampliação da rede de captação e tratamento de esgoto, solicitando que seja informado pela Sanepar sobre a existência de projeto e sobre a previsão do início das obras e quais os locais contemplados no município de Corbélia. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo prestar esclarecimentos à população, que necessita saber sobre esse assunto e também para o conhecimento dos demais vereadores desta Casa de Leis, a fim de contribuir com o nosso município na elaboração de eventuais medidas de apoio para que sejam sanados os problemas e a população seja atendida com qualidade. Muito bem, então. Requerimento número 48, de autoria do vereador Paulo do Raio-X, em discussão. O autor, fique à vontade. Bom, senhores, é um requerimento, na verdade, um questionamento, eu não vou nem citar o nome da pessoa, mas teve um cidadão que também preocupado com essas questões, chegou até mim e pediu se eu sabia de se tinha alguma previsão de ampliação de redes de esgoto. Na verdade, inclusive me citou o local, mais especificamente ele me falou da rua José Citon. Eu não vou citar o nome da pessoa, até porque ele não tem a permissão, não pedi se podia ou não. Mas, enfim, essa é uma obrigação da gente de buscar essas informações e levar até a população com relação a esse assunto que é tão importante, que é o saneamento básico aí do município. Rede de esgoto. Então, eu espero que venha aí do Poder Executivo a resposta desse requerimento. Espero, de verdade mesmo que venha. Pelo menos dizendo, nós não temos nenhum pedido. E eu peço já oficialmente aqui para a mesa, e peço que conste em ata isso, que a mesa faça também um requerimento à Sanepar, solicitando informações se tem previsão de ampliação de rede de esgotos em Corbélia, quais as localidades e qual a previsão. Ok, senhores? Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, então colocamos o requerimento 48, de autoria do vereador Paulo do Raio-X, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Prossiga os trabalhos, secretário Chico. De autoria do nobre vereador Valmir Reis, vamos ler a indicação número 183, a qual, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno do Regimento Interno, ao prefeito municipal que determine ao órgão competente da administração municipal analisar as possibilidades de efetuar as melhorias que ora são indicadas. A indicação necessita de realizar melhorias no trecho entre o viaduto do trevo da Avenida Santa Catarina até a entrada para o Parque do CTG, recordando os pagos. Justificativa. Os moradores da localidade que residem nas proximidades da sede campestre do CTG, recordando os pagos, reivindicam melhorias com a construção de calçada para pedestres e a instalação de iluminação pública. Além de atender aos moradores,
da localidade, como melhores condições de segurança, também atenderá a população em geral e aos servidores municipais que passarão a transitar no local em virtude da nova localização do Parque de Máquinas Barracão da Prefeitura. Diante do exposto, pede o apoio dos nobres pares pela aprovação. Muito bem. Indicação e de autoria do senhor Vomir Reis, o Nene. À vontade para a sua justificativa verbal, Nene. Senhor presidente, mais uma vez fizemos aí essa indicação para o prefeito, pedindo que pudesse dar essas melhorias nessa localidade. E veio agora também uma notícia do governo do estado, onde foi liberado um recurso para nós naquela localidade de mais R$ 350 mil em um calçamento que liga até o Rio dos Porcos, até o CTG. E junto com esse recurso que foi liberado, a administração também vai entrar agora com a iluminação pública, dali até no CTG. Então, aquela localidade, aqueles moradores de lá, e quem usa o CTG, que tem aqueles barracos lá no CTG, né, que são vários, bastante pessoas utilizam aquilo lá, vão ser contemplados com essa obra, né? Mais uma vez, tivemos a felicidade, através do nosso deputado Plauto, o recurso já liberado. Pelo também a iniciativa que a prefeitura também pôde fazer com antecedência o projeto, que o que demora é o projeto. E nós tivemos a felicidade de estar com o projeto na mão e levar. E, através desse projeto, conseguimos o recurso. Então, juntamente com a iluminação pública, a gente pede as melhorias para aquela localidade, que também daí fica entregue uma obra a contento de todos. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, colocamos em votação aí, né, a indicação do senhor Nene, que pede aí melhorias no trecho do Santa Catarina até a entrada do CTG. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Prossiga os trabalhos, secretário. Agora, então, vamos ao PLO 36, terceira e última votação, que institui a escala de revezamento de 24 por 72 horas trabalhadas de descanso no posto de bombeiros comunitário e da outras providências. Bom, aqui nós temos a redação final, fazer a leitura dessa redação para que nós possamos... Deixa eu só perguntar aqui ao nosso diretor. Essa parte aqui, a gente tem que ler tudo de novo. Já foi lido. Sim, foi lido. Foi lido uma vez, né? Foi lido. Essa aqui é a redação final, né? Leu e tudo. Muito obrigado. Obrigado aí ao nosso diretor. Estava conferindo aí sobre a redação final. Bom, projeto de lei 36, de 10 de setembro de 2021, redação final com incorporação da emenda 08 de 2021. Institui a escala de revezamento, conforme já citado. Artigo 1º. Estabelece a escala de revezamento de plantão de 24 horas trabalhadas por 72 horas de descanso para agentes de defesa civil, no posto de bombeiros comunitário, para a execução de serviços de natureza ininterrupta de atendimento de 24 horas. Artigo 2º. A escala de revezamento do plantão já citado compreende a execução de 7 plantões mensais, totalizando 168 horas mensais. Parágrafo único. Considerando-se que a carga horária do trabalho de 168 horas mensais, as horas excedentes relativas ao cumprimento do regime de trabalho em plantões 24 por 72 horas serão compensadas na escala e gozadas no mês de aquisição a que se refere ou em outro período, desde que não ultrapasse 3 meses de sua aquisição e o pagamento de horas extraordinárias determinado pela chefia imediata. Artigo 3º. O regime de plantão implica na permanência do servidor no local de execução das atividades. Parágrafo 1º. O servidor terá 1 hora de almoço para o almoço e 1 hora para o jantar, que serão usufruídos de forma a não haver prejuízo aos usuários. Parágrafo 2º. Fica vedada a ausência simultânea de mais da metade da equipe de plantão por motivo de intervalo de refeição.
Artigo 4º. A escala de plantão será elaborada considerando o dia de trabalho e o dia de folga do servidor, conforme determinada a escala 24 por 72 horas, ou de acordo com o interesse da administração pública, podendo ser dado folga completa de 24 horas ou compensações com outro quantitativo de horas, diurnas ou noturnas, conforme a necessidade do servidor. Parágrafo 1º. Entende-se por horas excedentes as que ultrapassam a carga horária mensal de 168 horas. Parágrafo 2º. Para completar a carga horária mensal prevista, o servidor deverá trabalhar efetivamente 7 plantões por mês, totalizando as 168 horas. Desta forma, a cada mês de trabalho, o servidor excede 8 horas da sua carga prevista. Nesses casos, o servidor pode acumular essas horas por um período de até 3 meses, totalizando uma folga de 24 horas, ou usufruir as 8 horas excedentes mensalmente. Parágrafo 3º. As horas excedentes serão usufruídas de acordo com a necessidade do servidor. Artigo 5º. Não serão consideradas horas excedentes. Inciso 1, as férias. 2, as ausências para doar sangue, realizar uma vez por ano exames médicos preventivos ou periódicos voltados ao controle de câncer de próstata, de mama ou de colo do útero, alistar como eleitor ou requerer transferência de domicílio eleitoral. Inciso 3, as ausências em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou mesmo sob sua tutela. Inciso 4º, a licença, a maternidade ou paternidade, médica ou odontológica, prêmio por assiduidade para o serviço militar obrigatório. E 5º, o abono de ponto. Parágrafo único. Os afastamentos previstos em lei, em que o servidor não esteja desempenhando suas atividades nas unidades de funcionamento ininterrupto, não serão considerados horas extras. Artigo 6º. O gestor da unidade deverá definir o quadro das escalas dos serviços do mês a adotar procedimentos para manter o controle do cumprimento da carga horária. Parágrafo único. Nas unidades que, por características próprias, exigem maior nível de atividade diurna, o gestor deve considerar esta peculiaridade na definição das escalas de serviço a fim de manter o efetivo adequado para suprir a demanda diferenciada de atividades diurnas e noturnas. Artigo 7º. É permitida a troca de plantão desde que seja por meio da permuta e que os interesses apresentem requerimento à gestão da unidade, devidamente justificado com antecedência mínima de um plantão. Parágrafo 1º. Após o cumprimento do turno de trabalho, o servidor deverá ter descanso de no mínimo 24 horas para que assuma o novo plantão de qualquer duração. Parágrafo 2º. A troca de plantão não poderá acarretar trabalho de mais de 24 horas seguidas. Artigo 8º. Em função da peculiaridade da jornada de trabalho, os servidores em horário especial não poderão compor a escala de trabalho 24 por 72 horas. Artigo 9º. O servidor que faltar ao plantão injustificadamente perderá necessariamente o direito de descanso correspondente, devendo apresentar-se ao dirigente no dia imediato para o cumprimento da jornada de trabalho em regimento de expediente nos dias correspondentes especificamente aos descansos relativos ao plantão não cumprido. Peço desculpas, senhores, estou lendo muito rápido. Dá para entender bem, então vamos lá. Mais rápido não... Então vamos então aqui ao parágrafo 1º. O dispositivo neste artigo não se aplica aos casos de licença médica ou outros afastamentos assegurados por lei, que incluem integralmente o período de plantão e do descanso decorrentes. Parágrafo 2º. No caso de faltas injustificadas ou não cumprimento de jornada de trabalho no período de descanso, correspondente ao plantão não cumprido, ocorrerá o desconto do valor financeiro relativo ao período de ausência indevida, sem prejuízo das medidas administrativas disciplinares que couberem. Parágrafo 3º. O retorno à escala se dará no plantão seguinte. Artigo 10º. As demais
escalas de serviço poderão compor o regime de escala da unidade de serviço, sem prejuízo para o novo regime de plantão. Parágrafo 1º. Em situações imprevistas ou excepcionais, o gestor da unidade poderá remanejar os servidores nas escalas de serviços vigentes, a fim de atender à demanda circunstancial, preservando o descanso mínimo estipulado. Parágrafo 2º. Os servidores poderão deixar de optar pelo regimento de trabalho disposto nesta lei através do requerimento junto ao Departamento de Recursos Humanos. Artigo 11º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retirar os contratos, autorizado a retificar os contratos de trabalho já celebrados nos termos da presente lei. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Então, temos aqui os componentes. Comissão de Justiça e Redação. Paulo do Raio-X, Claudino e Emanuel Andrigulfi. Ok. Muito bem, então. PLO número 36, de autoria do Executivo, escala de revezamento Agência de Defesa Civil, em discussão. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Prossiga os trabalhos, secretário Chico. Terceiro. Agora vamos então à leitura do PLO número 41, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Segunda e última votação. Ok, então, eu acredito que aqui a ementa já especifica o que é, nós já temos uma votação, acredito que... Muito bem, então. Suficiente. Já deixamos aí o PLO número 41 em discussão. Não havendo discussão, então colocamos em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Seremos aprovados por todos. Prossiga os trabalhos, secretário. Agora vamos então à leitura do requerimento, que foi solicitado a ser posto em ordem do dia. Requerimento número 50, de autoria dos vereadores professor Chico, Ney Palves, Volmir Reis e Marco André. Requer convocação do secretário municipal para prestar esclarecimentos que especifica. Os vereadores que requerem no uso das atribuições constantes do regimento interno das casas de lei respeitosamente requerem nos termos do artigo 176 e artigo 234 do regimento interno a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, convocando a secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Silvia Mara Scott Pinto, para prestar contas das atividades da Secretaria em 2021, bem como esclarecer os planos e os projetos para 2022. Conforme estabelece o artigo 179, do inciso 8º, o regimento interno serão inscritos e sujeitos ao despacho do presidente, requerimento que se solicitou desde já a inclusão da proposição em pauta na ordem do dia. Justificativa. Os vereadores justificam que a atenção e acompanhamento das atividades do Poder Executivo são, além de dever do Poder Legislativo, obrigação do cidadão. Portanto, a convocação deste e dos demais secretários municipais para, nos termos do artigo 138, inciso 2º do regimento interno, explanar e debater temas de sua pasta com o objetivo de tratar de questões de interesse público, propiciará a aproximação necessária para o pleno conhecimento dos edis e esclarecimento da população quanto às aspirações e planos operacionais das atividades do município para o atendimento da população. Muito bem. Requerimento número 50, de autoria dos nobres vereadores professor Chico, Michael André, Ney Pavels e Volmir Reis, o Nene, que pede a convocação, então, da secretária Silvia Mara para esclarecimento sobre o ano de 2021. Colocamos já em discussão.
22. Para o ano 2022. Para o ano 2022, desculpe. Já deixamos em discussão. Professor Chico, fique à vontade. Nós pedimos o apoio aos nobres pares para que a convocação seja feita, porque eu acredito que é importante nós estarmos esclarecendo algumas dúvidas que a população tem, provavelmente até recorrido aos demais nobres, sobre alguns comentários que se há relacionados ao não atendimento para o exercício 2022 de CMEI, de determinada escola, com relação ao tempo integral. Isso é algo específico. Outras questões também que eu julgo bastante importantes nós estarmos com a presença da secretária da Educação aqui e Cultura, outras questões que porventura sejam do interesse dos senhores para aproveitarmos do momento e sanarmos essas dúvidas do tipo, vou citar um exemplo, porque muitas vezes as pessoas nos cobram que em algumas escolas se faz necessário amanhecer lá para reivindicar uma vaga. Não é uma crítica à vinda dela aqui, mas sim uma forma de nós estarmos respondendo à população à altura da verdade. A gente não quer especulação. Então é só isso, nada mais do que isso. Eu acredito que se na segunda-feira que vem ela estiver aqui, em poucas palavras, com a habilidade que ela tem e a competência, ela vai nos colocar a par de como que essas questões vão ser resolvidas. Não estamos apontando uma falha, mas estamos levantando uma questão que é de dúvida nossa e da população. E a gente sabe que a gestão da educação, ela não se dá exclusivamente pela Secretaria Municipal. Ela também há uma subordinação pelo governo do Estado. Então, muitas questões podem estar associadas a decisões do governo estadual. Mas para isso que a gente pede que ela venha aqui para ela dizer para a gente o que está ocorrendo. Tá bom? Eu agradeço os senhores pela atenção. Muito bem, então. Requerimento número 50. Continua em discussão. Vereador Nene, fique à vontade. Senhor presidente, esse esclarecimento que nós pedimos que a Silvia, nossa secretária de Educação, venha nos poder informar, para que nós possamos, assim, também informar a população que nos pede, porque tantas vezes aí aconteceu aí de ser prestados vários serviços até agora no município, e no calendário de 2022 não vai ter certos serviços prestados à população. Então, nesse sentido, é que ela nos esclareça o que está acontecendo, o calendário na educação de 2022, para que nós possamos informar aí a nossa população de Corbélia. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Ney Adair Paulos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, servidores desta casa, o gerente da unidade aqui de Corbélia da Copavel, Geilson Antônio Efgen, e a todos de casa, meu boa noite a todos. Esta convocação nós estamos fazendo para a secretária da Educação, devido a várias ligações que nós recebemos durante a semana passada nessa questão de tempo integral. Algumas pessoas disseram que foi colocado cartazes nas escolas municipais, né, que em 2022 vai sofrer algumas alterações na questão de tempo integral. Então, nada melhor do que a secretária da Educação para vir explanar aqui. É uma profissional da área, uma pessoa que está treinada, e com certeza ela deve estar a par de tudo o que está se passando nessa questão, para que a gente, não só nós vereadores, mas todas as mães que estão preocupadas em casa, os pais que têm criança e estão matriculados, estudando em tempo integral, possam sanar as suas dúvidas. Acredito eu que deve ser alguma lei estadual, federal, de alguma outra lei, porque eu não acredito que seja uma questão de contenção de despesas, mas acredito eu que vão estar adequando alguma lei. Mas para isso a pessoa mais certa para vir explanar isso aí é a secretária da Educação. Muito bem. Vereador Maico. Presidente,
lembrando, né, a população, recebi várias mensagens, tenho um carinho muito grande pela Silvia. A Silvia é uma pessoa que está no cargo, ela está ocupando o lugar dela certo. Então, não respondi à população por mensagem, porque ela sim também é uma autoridade do que ela está ali dentro da educação, ela sabe o que está fazendo, né? Então, vamos deixar ela vir para ela responder as informações corretas, para depois a gente estar passando as informações certas para a população, para não dar contratempo nas conversas. Muito bem, obrigado ao vereador Michael. A palavra continua aberta, vereador Coelho. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, o pessoal que nos acompanha de forma presencial e através das redes sociais. O primeiro parabéns que eu darei aos senhores é em relação à ferramenta utilizada, que é a convocação. Na primeira reunião que tivemos nessa Câmara de Vereadores, já falávamos do problema que temos em relação às respostas dos requerimentos. Então, que isso se torne comum na nossa Casa de Leis, porque receber respostas de terceiros que não entendam, mas talvez não tenham um poder de conteúdo, não saibam realmente o que está acontecendo, faz com que passamos para a população essa informação da mesma forma, ou seja, uma informação equivocada. E quando ela consegue, às vezes, digamos assim, subordinar a informação, no sentido de a gente fazer esse papel para a população, ao invés dela ter que ficar explicando em todos os setores, a gente vai e explica realmente o que está acontecendo. Eu acho que todos os vereadores receberam essa informação, e com certeza, se tivéssemos usado outra ferramenta, que é a mais comum, que é o requerimento, demoraríamos para obter a resposta e teríamos muita dificuldade para conversar com a população. Então, parabéns aos senhores pelo conteúdo, que isso se torne mais assíduo, que a maioria dos secretários sejam realmente convocados, porque daí assim eles conseguem, na verdade, é um dos maiores poderes que a gente tem aqui nessa Casa de Leis, porque faz com que se torne obrigatória a vinda deles. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Vereador Claudino. Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero dar meus parabéns à secretária Silvia pelo competentíssimo trabalho que ela está desenvolvendo em frente à Secretaria da Educação, juntamente com todos a equipe dela e os professores, né? Esse ano que nós estamos findando, um ano muito difícil para todos nós, para os pais, para os alunos, e a Silvia, através do trabalho dela e da competência dela, desenvolveu e conduziu muito bem esse trabalho. Também, dizer assim, tenho certeza absoluta que, como o professor Chico falou, próxima segunda-feira, com certeza ela se fará presente e vai esclarecer não só para nós, mas também para todos os pais, né? O ano que há de se iniciar. E tenho certeza também que o ano que vem vai ser um ano de mudança, de transformação, fora a Covid, vai ser bom para todos nós e, com certeza, muito melhor para a educação, com a Silvia na direção. Obrigado. Muito bem, a palavra continua aberta, vereador Paulo. Bom, primeiro eu quero fazer minhas palavras do vereador Coelho, com relação à questão da convocação. Não especificamente nesse caso, mas eu acho que em todas as situações, nós temos sim que utilizar mais essa ferramenta, como falou ele. É uma forma de estreitar aí as relações, de ter um contato mais próximo aí com os secretários, não só os secretários, mas diretores, procurador, enfim, todos várias peças aí da administração pública, é possível serem convocados aqui para prestar esclarecimentos. Eu diria que se toda vez que a gente fizer um requerimento e não vir uma resposta
não digo nem a contento, mas uma resposta esclarecedora, a gente faça esse tipo de convocação, as coisas vão começar a fluir de uma maneira mais, eu diria assim, mais tranquila, porque a gente possa fazer melhor o nosso trabalho aqui. Então, concordo sim com essa convocação e dos demais da administração, para que venha esclarecer para a gente as questões que a gente tem dúvida e que são necessárias para que a gente possa fazer um bom trabalho como vereadores aqui. Com relação à secretária Silvia, tenho certeza que ela virá de muito bom grado aqui, trazer esclarecimentos, com toda a sua capacidade, com toda a sua competência, uma pessoa que está sempre de portas abertas para a gente, toda vez que a gente procura, ela nos atende. Eu, pelo menos, eu só tenho que elogiar o trabalho dela, não só da Silvia, mas como toda a Secretaria de Educação. Lógico que isso estende aos professores, estende toda a Secretaria. Mas a Silvia, especificamente, toda vez que a gente busca alguma informação, eu mesmo, há poucos dias atrás, fui buscar essas informações exatamente com ela. Levei essas informações para as pessoas que estavam com dúvidas, principalmente com relação a essa questão do tempo integral. Ela já me falou de outras questões, uma questão que a escola da Vila São José queria fechar para dar lugar a outra escola, não vai mais, vai permanecer as duas. Então, são novidades bacanas que ela pode vir aqui e trazer esclarecimento para as pessoas. Eu não posso ser aqui papagaio de pirata, trazendo as informações dela que ela vai passar. Mas ela, com certeza, trará todas as informações. E também temos que parabenizar, sim, o trabalho que ela vem desenvolvendo junto com sua equipe aí no município, na Secretaria de Educação. Tenho certeza que esses fatos serão esclarecidos aqui e parabéns pelo requerimento, senhores. Muito bem. A palavra continua aberta, né? Só para justificar, requerimento número 50, aqui está o professor Chico, Maicon, Ney e o Nene. São 4 vereadores, só para as pessoas que estão em casa aí nos entender que, conforme já diz o regimento, esse pedido tem que ser feito aí pelo mínimo 1/3 dos vereadores, que seja aqui no caso 4, nossos vereadores todos já sabem disso, mas só para você que está em casa aí ficar sabendo, e tem que ter a votação aí por maioria absoluta. Então, colocamos em votação. O Nene? Fica à vontade, Nene. Espera aí só. Só informar assim que quando a população nos pede a informação e nós for passar a população, é por isso que a gente pede essa presença da secretária aqui, para que a gente tenha oficializado, oficialmente, para poder passar isso para a pessoa, porque ficar só na conversa, a gente fala, depois não acontece alguma coisa, o vereador passa porque diz ou não diz as coisas que podem acontecer. E se for chamado oficialmente, essa pessoa ela vai dar, né, esse parecer oficial que a gente pode passar à população, aí não tem o diz-que-diz da população e dos vereadores também. Muito bem. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos, então, aprovada a convocação da secretária Silvia Mara por todos. Prossiga os trabalhos, secretário, professor Chico. Senhor presidente. Só avisando, senhor presidente, encerramos já a leitura dos materiais e agora vamos para o final da sessão. É isso aí. Então, amanhã de manhã já estaremos aí enviando aí o ofício para a nossa secretária Silvia, né, para que ela compareça aí para seus esclarecimentos, né? Peçamos aí ao secretário nosso aí da Câmara, assessor da Câmara, que faça aí então o colhimento aí das assinaturas dos nobres pares para que façam uso da tribuna. Onde é que eu coloquei o finalmente? Aqui, ó. Que beleza, hoje eu pensei que... Nossa, nós temos de pitar um cigarro lá embaixo.
já convocamos de imediato aí o vereador Eli Stefanello para as suas colocações pessoais em tribuna. Senhor presidente, demais vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa. Quero aqui agradecer, em especial, a presença do Geilson aí, gerente da Copavel, aqui com o convite ao show rural Copavel de 7 a 11 de fevereiro de 2022. Este é um chamado a você, gigante da terra, que não só alimenta sua família, mas todas as famílias, que não senta na cadeira esperando o amanhã chegar, que sabe que a oportunidade tem local e data, a terra nos chama e nós somos parte dela. Então, parabenizar aí todos os agropecuaristas, o nosso PIB aqui é em torno de 87% da agropecuária, então parabenizar a todo o homem do campo. E a você, gerente, pelo convite e estar aqui presente aqui nesta noite. Participei também, na semana passada, da exposição Revoada em Liberdade, abertura da exposição no mural aí, com o Paulo Brás, que é artista plástico, professor de arte aí, parabenizar pelo excelente trabalho, também agradecer ao convite da secretária de Educação, Silvia, do Marcos, onde nos fizemos presente, também se fez presente aí o prefeito municipal e alguns vereadores também, parabenizar então a Secretaria de Educação. Estivemos em Foz do Iguaçu, 17 a 19, com o vereador Marcos Jandrei, com o doutor Luiz, do 18º Congresso Previdenciário da Associação Paranaense de Regimes Próprios de Previdência, APPREV, sendo tratado nesses 3 dias diversos temas relacionados à sustentabilidade financeira, responsabilidade e gestão fiscal dos RPPS, investimentos, programas de aperfeiçoamento, contabilidade, revisão, taxa de administração, mas com maior destaque durante todo o evento e permeando todos os painéis a tão necessária e temida reforma previdenciária. As obrigações e desafios para os gestores, prefeitos, vereadores e servidores frente às determinações de emenda constitucional número 103 de 2019 e as futuras correções que eventualmente virão. Do nosso município compareceram representantes da CACENC, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, pois as alterações necessárias ao nosso RPPS envolverão todos na demanda para cortarmos aí na nossa própria carne, para manter o fundo em funcionamento e, quem sabe, com saúde financeira capaz de suportar todos os servidores a ele vinculados. Sabemos aí que virão projetos para que possamos aí fazer a nossa parte, aprovar. Sabemos as dificuldades são muitas, a luz no fundo do túnel é bem pouca, diversos especialistas, mas tem que ser tomadas as decisões cabíveis e urgentes, e as reformas também provavelmente virão a cada 4, 5 anos, pois a cada dia a dificuldade aí aumenta. O trabalhador tem que trabalhar agora 40 anos daqui para frente para poder, então, estar se aposentando. São cada dia mais normas e regras e nós temos que fazer a nossa parte para poder aí contribuir da melhor maneira possível com os nossos servidores. Obrigado. Muito bem, já chamamos aí o secretário e vereador Chico para uso da tribuna. Muito bem, mais uma vez, muito boa noite a todos os que estão nos assistindo de casa, de qualquer lugar, através das redes sociais. Relembrando aqui o Geilson, que está prestigiando hoje a nossa sessão, e também ficamos felizes aí com o convite. O Show Rural do ano que vem é um evento, talvez seja o principal evento que eu conheço, né? Eu tenho muita honra em poder falar isso, no sentido de que aqui, é nosso, a Copavel é nossa, né? Posso chamar assim, e representa uma fatia espetacularmente grande,
do nosso PIB, né, que é a agropecuária. Então, muito bacana. Vamos lá assistir, com certeza vamos prestigiar. Pessoal, com relação ao requerimento, ao ofício, solicitando a presença da secretária aqui, a Silvia sabe muito bem o respeito que eu tenho por ela, e ela sabe que ela não vai vir aqui para uma sabatina, ela vai vir aqui para uma conversa, para que nós possamos, os 11 vereadores, levar de forma bem tranquila as informações às pessoas que estão nos cobrando todos os dias, sem exagero. Todos os dias alguém está pedindo o que vai ser, como que vai acontecer, qual é a questão para 2022. Então, é só isso. Mas no sentido também de que, eu não vou puxar a orelha de ninguém aqui, mas vou dizer que, se nós já tivéssemos as informações, talvez, né, nós teríamos aí já sanado a dúvida das pessoas que nos cobram. Quero parabenizar o Executivo Municipal pela abertura natalina. Participamos lá, os vereadores que estavam de corpo presente, né? A Marili, o Maico, o Nene, o Marquinho, o Paulinho, nosso presidente aí fez uso da palavra lá e nos representou, os 11, né? Todo o Legislativo Municipal. Estamos aqui elogiando não a quantidade que foi gasto, mas sim a qualidade do que foi apresentado para a população. A população está, assim, com saudade de alguma coisa que nós possamos relembrar o normal, né? Esqueceu por um minuto da pandemia, não de todos os cuidados, mas sim lembrarmos que é possível daqui a pouco nós estarmos vivendo esse tal de novo normal. Então, ao Executivo, a gente parabeniza pela organização. Ficou uma festa bonita, de abertura, e, é claro, aos nossos olhos, qualquer um de nós gosta de chegar em casa e a casa está enfeitada, bonita, bem pintada. Da mesma forma, a gente vê o nosso município com esse mesmo olhar. Finalizando, eu tenho que falar algo. Eu sou sociólogo de formação, também sou formado em História, mas a minha vida é observar pessoas, gente, a história. E eu venho aqui há mais de 130 anos, após a abolição da escravidão, que ocorreu em 1888. Um europeu assinou uma lei chamada Lei Áurea, que foi a Princesa Isabel, e por ali acontece a abolição da escravidão. Os negros são libertos da senzala e vão para um outro tipo de prisão, que é o olhar do preconceito com aquele que é considerado inferior. É de uma infelicidade muito grande para mim quando eu vejo uma pessoa se autodeclarando preconceituoso, inferiorizando alguém pela cor da pele, inferiorizando alguém por ser mulher, por ser um casal homoafetivo ou qualquer forma que seja de discriminação. Toda discriminação ela é travestida de uma opinião. Toda forma de preconceito é atribuída de alguém para alguém, mas de uma forma que você percebe que aquele preconceito é de natureza da ignorância da pessoa. A falta do sentimento, da empatia. Eu venho falar aqui do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Muitas pessoas se perguntam, mas por que precisa de ter? Não deveria ter, eu já escutei isso. Realmente não deveria ter o Dia da Consciência Negra se não houvessem todos os problemas sociais que precisa de um dia para levantarmos a discussão sobre a questão dos afrodescendentes, das pessoas que estão aqui e que, de alguma forma, só citar uma única questão aqui. Comparando um negro e um branco no Brasil, nós temos 30% de diferença salarial. O que acontece que o branco tem esse potencial? Não é potencial. É a discriminação. É a história que nos ensina que, no decorrer dessa abolição da escravidão, que não teve projeto social nenhum, que restou para esse pessoal o primeiro barranco que ele encontrou para estabelecer sua casinha, seu casebre, que dali a pouco foi apelidado de favela, sobrou para ele exatamente isso daí. Os negros, vamos dizer assim, eles vêm conquistando, não é que o branco vai concedendo algo, os negros vêm conquistando a sua liberdade aos poucos, mas, gente,
principalmente depois dos anos 80 e, por que não, anos 90. Então, é muito recente a adentrada das pessoas que eu aqui falo, que eu homenageio hoje. É muito recente a entrada deles num curso superior, num trabalho onde ele gerencia aquela atividade, onde ele é a principal função da gestão. É muito raro. E é tão raro quanto, olhem para a nossa... Nós estamos em 11 aqui. Nós temos uma mulher representando a minoria de mulheres e não temos nenhum negro. Significa o que é isso? Talvez nós aqui representamos o Brasil. Isso aqui não é só uma questão de mimimi, como se fala por aí. É uma questão de reconhecimento que a história nos ensina de que essas pessoas foram deixadas pela sociedade que promoveu a abolição, foram deixadas em segundo plano. Nunca houve projeto social anterior a esses períodos que eu falei. Agora que nós temos projetos que tentam mostrar para a população mundial e brasileira que o negro é o mesmo cidadão que o branco, muitas pessoas às vezes criticam isso, sei lá, querendo criticar uma lei de cotas ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu parabenizo todas as pessoas que se incluem enquanto homenageados para a questão do Dia da Consciência Negra. Eu parabenizo vocês pelo que vocês são e pela resistência que vocês tiveram em ter que engolir algumas pessoas, colocando vocês como inferiores, e vocês sabendo que vocês não são inferiores, e sim são iguais. Meus parabéns a todos esses resistentes. E a todas as demais pessoas, eu agradeço por estarem me acompanhando e sempre me seguindo, me cobrando nas redes sociais. Eu desejo aí uma ótima semana e fiquem com Deus. Muito bem, então, dando continuidade, chamamos o vereador Paulo do Raio-X. Muito bem, novamente boa noite a todos, pessoal de casa, pessoal que nos acompanha aqui, servidores, o representante da Copavel nos prestigiando hoje. Seja bem-vindo a essa casa, venha sempre. Eu quero aqui aproveitar esse espaço para parabenizar aí o Motoclube Orquídea Negra, que no último sábado foi homenageado com a medalha do mérito do policial rodoviário militar. É uma honraria para poucos, por reconhecimento de trabalho prestado. Eu estive lá, uma festa muito bonita, presença de várias autoridades militares, o major responsável aí pela nossa região estava ali. Então, parabéns a todos os membros do Motoclube Orquídea Negra, em nome do Jefferson, da Daiane e todos os demais. São muitos para a gente nominar aqui, então parabéns a todos. Uma justa homenagem. Só uma questão aqui, o professor Chico até comentou, com relação à secretária, a vinda da secretária, e deixar claro que em momento algum eu contestei, muito pelo contrário, eu falei que é importantíssimo, né? Eu tinha as informações que eu fui buscar para levar para algumas pessoas especificamente, então, impossível eu chegar de um por um e passar. Então, eu espero que aquela puxando a orelha não seja para mim, né? Porque quem puxava minha orelha já não está mais por aqui, infelizmente. Mas quem me procurar e perguntar o que eu sei, eu vou falar. Eu tenho ouvido alguns questionamentos de algumas pessoas com relação à minha postura, a forma de eu trabalhar, a forma de eu me expressar. E algumas pessoas perguntando ou citando, hoje ainda ouvi comentários com relação a isso, se eu sou oposição, se eu verei oposição. E eu vou dizer aqui que não, em momento algum eu verei oposição. Eu sou uma pessoa que sigo meus princípios. Logicamente que eu não vou deixar de falar alguma coisa que eu veja que está errado, questionar algumas questões
que eu não concorde, mas isso não significa ser oposição, muito pelo contrário. Essa é a função de todo vereador. Eu tenho muito orgulho do grupo pelo qual fui eleito, tenho muito orgulho e admiro muito nosso prefeito, um prefeito que sabe diferenciar muito bem o cargo. Ele sabe, certeza absoluta, que ele sabe que o cargo de prefeito não é sinônimo de poder, é sinônimo de responsabilidade. Isso ele tem feito muito bem por esse período aí em que ele está à frente ao município. Não resta dúvida, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem responsabilidade, e eu tenho certeza absoluta que tudo que ele faz é pensando no melhor para a Corbélia. Só que ninguém é mágico, nem um gestor é mágico, nem um prefeito é mágico, para ter conhecimento de todos os atos que acontecem dentro do município. Para isso, um prefeito delega poderes. Para isso, existem setores, existem secretarias, existem departamentos, e o prefeito não consegue ver tudo o que está acontecendo. Principalmente o nosso prefeito, que passou por um período muito difícil da vida dele, talvez um dos piores, eu diria assim. Conheço bem sua história, conheço sua família, e eu sei o quanto ele sofreu nos últimos tempos aí. Felizmente, ele superou, seu pai superou, e ele teve, sim, que se afastar por um período aí da administração do município, por uma causa muito justa. Eu acho que quem não fizesse isso não seria digno de confiança. Então, com certeza, foi muito justo esse seu afastamento. Mas, enfim, não estou aqui para falar de um ou de outro, mas eu, quando critico alguma coisa aqui, eu critico os atos da administração. Eu não critico a pessoa. Eu não critico o secretário, eu não critico o prefeito, eu não critico o servidor. Eu critico o ato, quando está errado, e parabenizo quando está certo. Então, só deixar claro aqui que o Polo do Raio-X não é oposição a ninguém, muito pelo contrário. Continuo fiel ao grupo que me elegeu, mas continuo fiel aos meus princípios de brigar pelo que é certo, de apontar o que está errado, e, inclusive, cada apontamento que eu faço, antes eu vou e aviso que tem coisa errada. A partir do momento que a pessoa está sabendo que tem alguma coisa errada, aí sim eu tenho o direito de vir aqui cobrar. Então, deixar bem claro isso. Continuo fiel ao meu grupo, mas fiel principalmente aos meus princípios. Obrigado, senhores, e boa noite. Muito bem, então, já chamamos de imediato o vereador Coelho. Boa noite a todos, mais uma vez, pessoal que nos acompanha de casa, pessoal que de forma acompanha pacientemente, de forma presencial aí a nossa sessão. Quero mandar um abraço aí para todo o pessoal da Copavel, tenho vários amigos lá, o show rural sempre foi um sucesso, e enfim está de novo, né? Tivemos que esperar um pouquinho aí devido à pandemia, mas com certeza vai ser um sucesso. Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que talvez eu não entendia ele muito bem antes de fazer realmente uma pesquisa ou antes de me candidatar ou participar efetivamente da política, que é o sistema de como que o pessoal, como que os deputados fazem para mandar os recursos para o nosso município. E embora eu não concorde, né, porque eu preferia que fosse algo um pouco mais isonômico, né, no sentido de, sei lá, por tamanho de população, alguma formatação assim, não. Eles beneficiam uma cidade a partir da representatividade que eles têm em determinada cidade. Ou seja, se você não tiver o seu deputado, se você não fizer seus pedidos, a cidade não recebe recurso e quem vai receber recurso vai ser outra. E não querendo fazer política, mas já fazendo, eu acredito que existam alguns deputados que eles sejam
municipalistas. Quando eu falo em municipalistas, é aqueles que têm uma atenção um pouco maior para cidades pequenas. Alguns, ao contrário, têm uma atenção maior para cidades grandes, o que deixa, às vezes, um município igual Corbélia um pouco defasado em relação a recursos. É o que não acontece hoje. Eu tenho um exemplo muito sensato disso, e o que realmente iria acontecer. Eu e a Marili, no início do nosso mandato, quando a gente foi visitar o deputado Scavinato, a gente tinha diversos projetos. Construção de escolas, era um negócio muito interessante, que financeiramente, talvez, eu não diria que seria o maior deputado a mandar recursos, mas ele seria parecido com o maior ou um pouquinho menor. Mas fato é que, pela fatalidade que aconteceu, que ele veio a falecer, não vai existir outro deputado que vai mandar esses mesmos recursos. Então, a gente perde. Por isso que a representatividade, você pedir para o teu deputado, você conversar com ele, você fazer com que as pessoas entendam esse sentido de municipalidade que, queira ou não queira, a gente tem que dar uma atenção um pouco melhor para aqueles deputados que olham para o município da forma que olham alguns. Que a gente tem que evitar, né, pela lógica do raciocínio, a gente tem que evitar aqueles deputados que às vezes aparecem, às vezes não aparecem, e principalmente aqueles que são de muito longe. Já aconteceu, inclusive com vários amigos meus, de um deputado ser votado só porque ele tinha um cargo militar, eu acho que ele era delegado, alguma coisa nesse sentido, não lembro direito. Mas, enfim, ele levou uma quantidade enorme de votos daqui e, se você for pedir alguma coisa para ele, ele vai falar, eu não sei nem onde é que é Corbélia. Então, não é por esse lado, não é por esse caminho. A gente tem que enxergar de uma forma, da forma como é a construção política. Por mais que eu ache injusto, eu acho que deveria ter uma participação relacionada à quantidade de habitante, a um município que fosse inferior, que tivesse, por exemplo, alguns índices abaixo do normal. E para essa população, talvez ela teria que ter um olhar diferente dos deputados. Mas o jogo é diferente, então a gente tem que jogar o jogo. Pode falar, Paulo. Uma parte, vereador. Pode ficar à vontade. Permissão do presidente. Eu acho que o senhor está totalmente certo. Uma das questões muito importantes é as pessoas saberem diferenciar programas de governo de emendas individuais, emendas parlamentares. Não estou dizendo que a melhor forma de distribuição de recursos, como o senhor mesmo falou, a tal da emenda parlamentar, mas existe. E ela está lá na mão de um deputado. Se ela não vir para Corbélia, ela vai para outra cidade. Nós somos vereadores de outra cidade? Não, nós somos vereadores de Corbélia. Então, nós temos sim que buscar essas emendas, trazer para Corbélia. Tem um exemplo aqui do vereador Nene. Quanto recurso traz, através do seu deputado? Eu tenho orgulho de ter muitas emendas aí que eu tenho conseguido trazer, sim, através dos meus representantes. Inclusive, tenho já dinheiro garantido aqui no município, R$950 mil para o CEMEI da Penha, que é uma necessidade. Então, se eu não tenho um deputado que eu represente, que se eu não vou cobrar esse recurso desse deputado, esse dinheiro para o CEMEI da Penha não viria, ia para outros municípios, onde eu não represento. Então, é assim o sistema, temos sim que fazer jus e trazer o recurso para o nosso município, para a nossa população. É para isso que estamos aqui, não para isso especificamente. Não é a função principal do vereador, óbvio que não é. Mas podemos fazer isso, e se nós estamos fazendo isso, estamos fazendo bem para a nossa população. Não estamos inertes no sentido de deixar esse recurso ir para outros lugares e não vir para Corbélia. Obrigado, Paulo. E é nessa linha de raciocínio relacionado a recursos, né, talvez não tenha sido o meu objetivo principal, a quantidade de recursos trazidos. Eu acredito até que essa não é uma avaliação sensata para você escolher ou não o seu candidato a vereador, porque talvez o poder de fiscalização, logicamente, se a gente tivesse um pouco mais de ferramentas mais atualizadas,
né? Às vezes a gente fica se preocupando muito em como que a gente vai fazer a sessão, como que não é, será que a gente vai pôr isso aqui na frente disso aqui, mas a gente não se preocupa talvez em aumentar a tecnologia, aumentar o poder de fiscalização. Por quantas vezes já falamos nessa Casa de Leis que precisaríamos de alguém técnico, que deveríamos contratar peritos, que não podemos esperar que a obra esteja concluída para depois a gente simplesmente vir aqui falar mal, não podemos acompanhar uma obra no final, temos que, estava até comentando com o vereador Ney Palves, começou a obra, vai lá, catrena, mede, olha, vê se a quantidade... Isso é o mínimo que a gente pode fazer. O que a gente está trabalhando, não chamando atenção, mas eu me coloco também nessa mesma posição, a gente está trabalhando geralmente depois que as coisas já aconteceram, quando, na verdade, a gente deveria fazer o contrário, trabalhar no início. E eu me proponho a, talvez, sei lá, fazer um processo de gestão nesse sentido. Vai começar determinada obra, vai 3 ou 4 um dia, vai 2 outro. A gente é uma equipe. Se a gente trabalhar junto, a gente vai aumentar demais o poder de fiscalização. E eu vou ficar muito incomodado se eu sair dessa Câmara de Vereador da mesma forma que eu entrei. Eu sempre falei em deixar um legado, seja tecnológico, seja da forma que for, mas alguma coisa a gente vai ter que mudar. Já passou quase um ano e a gente tem a mesma sistemática, a gente tem os mesmos problemas e a gente está fazendo pouca coisa que eu vejo para mudar. Olha só, esse sentido da gente fazer a convocação, né? A gente fala desde o começo do ano, graças a Deus, digamos assim, até um pouco de coragem, né, dos senhores vereadores, graças a Deus que tiveram essa coragem e que sirva de exemplo para todos nós. Falando na quantidade de recursos, eu tenho... Sempre eu escutava no início, né, do mandato, eu escutava assim, você tem que cuidar o que vai falar, porque alguém vai tomar indicação, porque as paredes têm ouvido, daqui a pouco um quer ser o pai da criança de um recurso que eu trouxe, então eu vou fazer o favor, né, de dizer para os senhores quais são esses recursos, não vou fazer nenhuma indicação, se os senhores fizerem, vai estar gravado aqui, e ninguém vai conseguir, eu acredito que ninguém vai conseguir ser o pai da criança. Então a gente conseguiu. Quando eu digo que a gente conseguiu, não é que a gente pediu, isso aqui que eu estou dizendo aqui, ele está liberado para licitação. É diferente. Então, assim, a gente conseguiu um ultrassom no valor de 130 mil e uma ambulância no valor de 170. Coronel Lee. Reto escavadeira, 240 mil. Um playground, que eu pedi para colocar lá no Santa Catarina, tá? Lá no Santa Catarina, na frente da Tropical Bebidas. Tá? Uma quadra, basquete 3x3, meia quadra de basquete. Até o Paulo brincou, só te deram a metade, mas é que a sistemática do jogo mesmo é 3 pessoas contra 3 pessoas, é meia quadra de basquete, que eles vão colocar perto ali do ginásio de esportes também, no bairro Santa Catarina. A construção de uma ponte, tá? Essa ponte eu pedi para colocar lá no mutirão, tá? Então, é lá que vai ser colocado. Então, são esses recursos, só para deixar bem claro para a população que a gente está trabalhando, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Estamos no primeiro ano ainda, peço que confiem no meu trabalho, né? Obrigado pelo voto de confiança que me deram e boa noite a todos, tenham uma ótima semana. Muito bem. Aí, então, quero aqui pedir licença aos nobres vereadores, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. E, mais uma vez, aí, agradecer as pessoas que estão de casa nos assistindo, as pessoas que vieram aqui, né? O Joilson aqui, que está aqui nos prestigiando desde o início, né? Aí com a sua presença, os demais que estão ali também. E dizer também, só queria aqui, poderia até pegar da tribuna e falar isso, mas é tão pouquinha coisa que eu prefiro quebrar esse protocolo aqui e parabenizar a administração municipal, né, pela grande abertura de Natal que foi feito ali, né, que tem que sim valorizar muito aos funcionários que trabalharam ali, desde o eletricista, ao pedreiro, a todo mundo que trabalhou realmente, aos pintores. Parabéns a vocês, que a festa estava linda e a população aprovou, que com certeza tinha muita gente ali.
Tá bom, gente? Então, agradecer o convite, né? Show Rural, dia 7 a 11 de fevereiro de 2022, em Cascavel. Aí. Convite aí do nosso Joilson, a todos... Geilson, né? A todos os nobres pares, os convites veio assim, ó, nominal a cada vereador. Então, muito obrigado pela consideração e pela confecção aqui dos nossos convites, que ficou muito bonito, tá bom? Concluída, então, as manifestações de tribuna, aproveito para convocar os nobres pares para a 11ª sessão extraordinária amanhã, terça-feira, dia 23, às 10h30. Tá bom, gente? Para apreciação do PLO número 043 de 2021, que tramita em regime de urgência especial. E, por fim, convido para a próxima segunda-feira também, dia 29 de novembro, a 37ª sessão ordinária. Declara assim, então, encerrada a 36ª sessão ordinária. Muito obrigado por todos estarem conosco até esse momento. Boa noite.